Que a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos que me acompanham neste momento. As 70 semanas foram um período profético de 490 anos, determinados exclusivos para o povo de Israel. O Messias não foi enviado aos gentios nem aos samaritanos, mas às ovelhas perdidas da casa de Israel. E a 70ª semana compreende os últimos 7 anos deste período, que abrange desde a manifestação do Messias a Israel até o assassinato de Estevão, pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, que tinham apresentado falsas testemunhas contra ele, que diziam, Atos 6:13, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. O que dizia a profecia das 70 semanas? Que o templo seria destruído. Só que o templo não seria destruído na 70ª semana, mas no final da geração da 70ª semana. Estevão estava pregando o juízo que viria no fim daquela geração. E o próprio Messias disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. E sem templo não existe sacrifício, não existe sacerdócio levítico, porque o Nazareno veio mudar os costumes ensinados por Moisés. E eles levaram Estevão ao conselho e o acusaram falsamente. E Estevão os acusou verdadeiramente. Atos 7:51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Estevão depois foi morto por anunciar os juízos da 70ª semana, que viriam ainda naquela geração. A geração da 70ª semana não conheceu o tempo da sua visitação. Viu o Messias não como enviado de Deus, mas como um endemoniado, um filho de prostituta que operava sinais e maravilhas pelo Espírito de Beelzebul. Mateus 12:31. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Tem uma pastora esses dias que ficou falando mal no lencinho na televisão, mas eu tenho base bíblica para poder mostrar isso. A Bíblia fala, quem pecar contra o Pai será perdoado, contra o Filho será perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. Olhe neste versículo e veja onde está escrito que o pecado contra o Pai tem perdão, o pecado contra o Filho tem perdão, mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. O camarada vende o lenço do Benihim a 100 conto e tem que ver e ficar quieto, porque senão você estará blasfemando contra a terceira pessoa da Trindade. E hoje os piores absurdos são atribuídos a esta suposta terceira pessoa. Lord, let this one what on her come on see. E não pode falar nada. Quem pecar contra o Pai será perdoado, contra o Filho será perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. Se Deus não é Deus de confusão e essas manifestações vêm de uma terceira pessoa, quem seria esta terceira pessoa? Este falso conceito trinitariano subsiste através de versículos mal traduzidos do grego para o português ou adulterados tendenciosamente, através de versículos apócrifos da tradição oral. A Bíblia fala, quem pecar contra o Pai será perdoado, contra o Filho será perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. Uma coisa era duvidar do Messias na 70ª semana.
Outra coisa é duvidar e questionar os profetas e apóstolos de hoje. São contextos totalmente diferentes. O Espírito de Deus não é outro Deus, não é outra pessoa, mas a sua onipresença. Deus manifesta seus atributos através do seu Espírito. Aquela geração não pecou contra uma terceira pessoa, porque no judaísmo não existe o conceito filosófico de eternidade. Mas ela pecou contra o próprio Pai, pois ela viu grandes sinais que o Pai fazia através de seu Filho e atribuiu aquilo ao diabo. E no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom, Sodoma e Gomorra, do que para aquela geração, a geração da 70ª semana, que foi chamada de geração má e adúltera, incrédula e perversa, por não conhecer o tempo da sua visitação. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. A igreja começou na geração da 70ª semana, e era muito mal vista pelos incrédulos daquela geração. Paulo, como apóstolo dos gentios, arrecadava dinheiro das igrejas gentias para ajudar a igreja de Jerusalém. Romanos 15, 25. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Versículo 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. Paulo iria levar ajuda financeira para a igreja de Jerusalém, e pedir oração para ser livre dos rebeldes de Israel, porque as ovelhas perdidas da casa de Israel perseguiam as ovelhas achadas da casa de Israel, aqueles que aceitaram o testemunho do Messias. E Paulo compara a perseguição que a igreja de Tessalônica sofria no seu território com a perseguição promovida pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, às ovelhas achadas da casa de Israel. 1 Tessalonicenses 2, 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Qual fim Paulo se referia? Ao fim daquela geração, quando os juízos previstos na profecia de Daniel se cumpririam. Da morte de Estevão, que marca o fim da 70ª semana, até o final daquela geração que acabou na década de 70, foram quase 40 anos de graça. E à medida que esse tempo de graça se acabava, a perseguição contra a igreja de Jerusalém se intensificou. A epístola aos Hebreus, eu também atribuo ao apóstolo Paulo, a datação dela é do ano 68, e naquele contexto os judeus já estavam em revolta contra os romanos. E muitos dos irmãos da igreja de Jerusalém, por causa da pressão e oposição religiosa que sofriam, voltaram a sacrificar no templo. E nesta carta, Paulo enfatiza a superioridade do sacrifício e do sacerdócio do Messias, e orienta eles a permanecerem na nova aliança. Hebreus 8,13. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Por que perto está de acabar? Porque o templo seria destruído. No Calvário, na metade da 70ª semana, os rituais levíticos já tinham perdido seu valor espiritual.
tinham se envelhecido. Eles continuaram e se acabaram fisicamente de vez com a destruição do santuário no final da geração da 70ª semana, confirmando a profecia de Daniel e a profecia do próprio Jesus. Lucas 19:41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Qual era o tempo da visitação? O Messias se manifestou na 70ª semana. Ele não fez uma aliança com Israel por 7 anos, mas confirmou a aliança eterna exclusivamente com Israel por 7 anos. E esta exclusividade acabou quando Estevão foi assassinado. E a aliança foi compartilhada com os gentios. E o juízo da profecia da 70ª semana viria no final da geração da 70ª semana, através dos exércitos romanos, liderados pelo general Tito, que destruíram a cidade e o templo de Jerusalém, causando uma grande tribulação. Lucas 21:20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. A palavra esse é um pronome demonstrativo. E qual povo é este? As ovelhas perdidas da casa de Israel. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Houve o exílio assírio, e depois o exílio babilônico. Embora muitos hebreus, israelitas, judeus se dispersaram entre as nações, na 70ª semana havia representantes de todas as 12 tribos em Israel. E aqui é mencionado o terceiro exílio, o exílio romano. Esta profecia feita por Jesus do terceiro exílio faz parte dos anais da história. As 70 semanas determinadas ao povo de Israel se esgotaram. O que falta a ser completado agora é o tempo dos gentios. Se Jesus vem agora, 7 milésimos de um segundo, o cara vai tomar um susto tão grande, porque ele está conversando comigo, eu estou ali, de repente ele vê a minha roupa ali, o corpo sumiu, ele vai gritar: uai, fantasma, o que é isso? Sim, Senhor, não tenha dúvida. Você que é bom de somatória, vamos para a ponta do lápis. A grande tribulação, segundo a Bíblia, será 7 anos. 7 anos é nada mais, nada menos que 42 meses. Ai, meu Deus! A teoria do rapto secreto antes da grande tribulação de 7 anos é baseada numa leitura equivocada das 70 semanas de Daniel, e no próximo vídeo eu vou refutar essa falsa teoria.